Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição do Plantão Glorioso, ainda chegando no Rio de Janeiro, né, pra gente trazer as primeiras impressões dessa classificação do Botafogo agora de forma mais racional, né, pra gente analisar como o Botafogo ficou copeiro. Isso é muito importante, como o time ficou copeiro e tá ganhando essa casca cada vez mais. Passou por dois adversários dificílimos e em situações adversas. Mas é claro que tem muita coisa para consertar aí, né? O trabalho do Arthur Jorge vai ser melhorar esse time para daqui a um mês entrar na semifinal de Libertadores, sem dar os moles que vem dando, um time no primeiro tempo, um time no segundo tempo, enfim. Vamos falar sobre isso, entre outros assuntos, depois da vinheta. Bom, peço a vocês aí um pouquinho de paciência, né? Porque o corpo ainda tá, a alma tá voltando pro corpo e o corpo tá voltando para a situação normal. Acabamos de chegar aqui no Rio de Janeiro para, obviamente, trazer o melhor conteúdo para vocês. E eu já quero fazer um convite, tá? No conteúdo da segunda edição, a gente vai ter toda a saga do canal Gigante Glorioso, desde a chegada em São Paulo até a épica classificação do Botafogo. Então não perca esse conteúdo, vale muito, muito, muito a pena, tá? Agora voltando para o jogo, a gente já falou muita coisa sobre esse jogo na live de ontem, né, mas sobre o calor da emoção, né? Agora na questão racional, o Botafogo ele está se transformando num time copeiro. Isso é muito bom, porque o time copeiro ele não anula a qualidade do time que joga o Campeonato Brasileiro. O Fluminense, campeão da Libertadores, ele era só um time copeiro. O Internacional, campeão de 2010, ele era só um time copeiro. Mas o Botafogo está conseguindo nas duas frentes mostrar qualidade. E isso, é claro, se deve a jogadores que chegaram, um investimento caro, como é o caso do Thiago Almada, que vale cada centavo. O Thiago Almada está se transformando num protagonista a cada partida que passa. Ele está se transformando num jogador que literalmente pega a bola e fala, eu vou resolver, né? Aquela penalidade, a quinta penalidade, era preciso muito sangue frio, muita confiança. E o Thiago Almada, além de ter feito o gol, além de ter feito aquele pênalti que foi o mais difícil, foi o único pênalti pressionado no Morumbi, todo mundo vaiando e tal. Então tudo que acontece no Botafogo, esse estilo copeiro, passa, é claro, pela qualidade do elenco, pela mentalidade do treinador e dos novos jogadores, e isso faz com que os velhos jogadores da temporada passada, retrasada, também entrem nessa engrenagem renovada de pensamento vencedor. O São Paulo, o Palmeiras, que em tese, né, são times mais acostumados, tal. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras tinha sido campeão de Libertadores há pouco tempo. O Botafogo não quis saber, o Botafogo simplesmente impôs o seu melhor futebol e conseguiu fazer os resultados que lhe deram a vaga hoje na semifinal. E é um feito maravilhoso, porque, por exemplo, eu nunca vi o Botafogo numa semifinal, meu pai já viu, porque a última semifinal foi em 73. Em 63, muita gente viu também, que segue aqui o canal Gigante Glorioso. Talvez não tenha visto, mas ouvido, né? O radinho, não tinha cobertura de Libertadores, tinha nada disso. Mas a minha geração, eu sou de 84, tenho 40 anos, eu vi o Botafogo ser eliminado nas oitavas, eu vi o Botafogo ser eliminado nas quartas, eu vi o Botafogo ser eliminado na fase de grupos. Eu não vi o Botafogo chegar à semifinal. Então depois de 51 anos o Botafogo chega à semifinal da Libertadores. E chega como um dos favoritos, se não o favorito. O River Plate, ele pode ter a força do seu estádio numa possível final, mas ele antes pega o Galo, ele pega o Atlético Mineiro. E o River Plate não é isso tudo. O River Plate não é esse bicho papão todo. Ele tem jogado pro gasto, que dá pro gasto. Ele pegou um Colo-Colo fraquíssimo e sofreu muito para passar. O Atlético Mineiro é um time imprevisível, ele pode fazer uma partida péssima, tomar 4 e pode fazer uma partida épica. As Copas têm sido melhores para o Galo. Peñarol e Flamengo, vejo os dois níveis abaixo do Botafogo. O Flamengo a gente sabe bem, que está vivendo uma situação aí nessa temporada bem complicada. Pode até chegar à semifinal. Não acho que seja favorito, mas pode chegar. Vejo o Botafogo mais forte que o Flamengo. Acho até o Peñarol um adversário mais difícil do que o Flamengo. O Peñarol passando pelo Flamengo, acho um adversário mais difícil, tá? Porque esse sim é um adversário muito acostumado com Libertadores, muito acostumado com a arbitragem de Libertadores, com a catimba, com ser copeiro.
Por isso que é tão necessário que o Botafogo adquira essa casca de Copa. E o Botafogo, mesmo após uma eliminação chata na Copa do Brasil, a gente não merecia, perdemos para o Bahia, estamos na semifinal da Libertadores. 51 anos depois, com talvez o melhor time que a minha geração já tenha visto. Os heróis do título nacional de 95, o time campeão do Teresa Herrera em cima da Juventus, que foi campeão da Champions League, o time da final da Copa do Brasil. Nenhum desses times do Botafogo, o time de 93, campeão sul-americano, nenhum desses times chega perto em termos de qualidade de jogadores do que esse time de 2024. Talvez esses times que eu citei sejam melhores em conjunto, em garra, em determinação, desculpa a voz aí, galera, em vontade, mas em qualidade técnica, em arranjo tático, esse time de 2024, ele é muito bom e ele está entrando para a história. A Libertadores tem tudo para ser épica. A gente pode pegar um Peñarol numa semifinal, reeditando uma final, nosso título sul-americano de 93, pode ser épico, e depois pegar um River no Monumental, ganhar lá, mais ainda, ou então uma final contra o Galo, enfim. Então esse Botafogo já está dando as demonstrações para a sua torcida de que merece ser abraçado o tempo inteiro. Mas tem muita coisa para acertar. Não dá para você jogar... Ontem eu falei, não tem espaço para corneta. Não dá para cornetar, porque a gente acabou de se classificar, a gente tem que viver essa felicidade. Agora, depois do jogo, é preciso colocar os pingos nos is. O Arthur Jorge não pode permitir que o time seja um no primeiro tempo e outro no segundo tempo. É a segunda vez que acontece isso, seguidamente, contra o São Paulo. O Zubeldia mexe, o Botafogo até mexe também, mas a gente não consegue entrar mais no jogo. Não que o São Paulo tenha feito uma pressão absurda, tal, nada disso, mas a gente não consegue entrar mais no jogo do primeiro tempo. O Botafogo fez 2 primeiros tempos arrasadores e 2 segundos tempos, muito comuns. E nesse jogo de ontem, até de certa forma, passivo, aceitando os ataques do São Paulo. E aí o São Paulo teve as oportunidades, poucas, mas teve 3 no segundo tempo e uma delas fez o gol, que poderia ter resultado numa eliminação nossa. E aí vale a catimba de jogadores como o Marçal, como o Gatito, que são muito importantes. Mesmo fora do campo, o Gatito atrapalhou muito. E aí o Rafinha, super experiente, em banco de reserva, acabou entrando na pilha do Marçal, acabou ajudando o Botafogo, porque o momento era todo de São Paulo. Todo de São Paulo, estádio pulsando e tal. Então ali o jogo acabou. E aí nas penalidades, valeu você ter um goleiro como o John, em vez de ter um goleiro como o Rafael, que eu até acho um bom goleiro, mas não é um grande goleiro. O John acertou todos os cantos, o Rafael não acertou nenhum. E aí, claro que uma hora o John ia pegar. Mas sobre o Arthur Jorge, ele mexeu mal, tirou o Savarino e colocou o Tietê, melhorou a marcação, mas matou o setor ofensivo do Botafogo. Tirar o Luiz Henrique era uma coisa óbvia, ele já não estava aguentando, inclusive vai ficar internado, deve ter alta hoje, mas está internado no hospital em São Paulo. Teve uma indisposição, a gente vai saber daqui a pouco do que se trata, nada grave, mas está sob observação, está fazendo exames, deve ter alta hoje. A saída do Barbosa foi muito prejudicial, não por conta da entrada do Adrielson, que se emocionou muito, chorou muito, mas é porque o Barbosa estava colocando o Calleri no bolso, né? A gente não tinha escutado o nome do Calleri. Foi o Barbosa sair, o São Paulo aproveitou e começou a jogar bola no Calleri. Na primeira o Adrielson não alcançou, o Calleri perdeu. Na segunda ele estava livre e fez o gol, num erro de posicionamento nosso. Então, a substituição do Barbosa eu entendo porque foi por cartão amarelo. Ele estava com medo, o árbitro estava querendo inventar, deu um pênalti que não existiu, estava querendo inventar moda, né? E o Barbosa estava amarelado. Agora saiu o Gregory, piorou. Saiu o Barbosa, piorou. Saiu o Savarino, perdemos a ofensividade. E o Igor Jesus ficou brigando lá na frente, sozinho, né? Então, algumas coisas do Botafogo precisam melhorar muito. E eu tenho certeza que com o retorno de jogadores como o Júnior Santos, isso vai melhorar. Porque se o Luiz Henrique está mal, você coloca o Júnior Santos, ou vice-versa, você mantém a explosão. Você mantém a qualidade de explosão. Você não perde ofensividade. Agora, alguns jogadores precisam, de repente, nos treinamentos, mostrar um pouquinho mais. Caso do Tiquinho Soares, caso do Alan, eu não sei por que motivo eles não entram num jogo como esse. O Alan é um jogadoraço. O Alan tem entrado e dado conta do recado. Talvez a questão física esteja pesando mesmo. Nos treinamentos deva ir bem, mas a questão física ainda esteja pesando. A gente viu o Alex Telles. O Alex Telles tem muita qualidade, mas fisicamente passou ali dos 20 minutos e começou a pesar. Entrou o Marçal, acabou aquele lado ali. Então, o Arthur Jorge ele precisa consertar algumas coisas no Botafogo. Não vou dizer do fator psicológico, eu acho que isso está muito bem resolvido.
Agora, o Botafogo não pode ser 8 ou 80. 80 no primeiro tempo, 8 no segundo. Não dá. A gente precisa manter a regularidade do Brasileirão nas Copas. E fora de casa. Vimos contra o Palmeiras exatamente 10 minutos finais, 5 minutos finais aterrorizantes. Que, por sorte, por Deus e por competência, não nos custaram a nossa eliminação. E contra o São Paulo, não foi uma pressão como a do Palmeiras, mas a mesma coisa. O time parou de jogar, o time parou de atacar. Isso não pode acontecer. Você é superior ao adversário, o Botafogo é superior ao São Paulo, mas você com 1-0 não está garantido nem se jogasse contra o Paduano, nem contra o 15 de Jaú. Você tem que matar o jogo. 1-0 é um placar muito perigoso. E, enfim, mais uma vez digo, não custou o Botafogo uma eliminação, porque no grupo, no elenco do Botafogo, nós temos um planejamento de um time que quer ser campeão. E isso é muito bom. E eu quero, na segunda edição, mais uma vez, convidar vocês, porque a saga do GG no Morumbi, em São Paulo, eu quero que vocês chorem as minhas lágrimas, porque, olha, foi muito emocionante. Eu quero compartilhar com vocês nessa segunda edição. Então, não percam, fica aqui o nosso convite. Por hora, eu fico por aqui, até para descansar, galera. Tô acabado, tô morto, mas feliz da vida. Beijo grande, saudações alvinegras, fui.